Fala, traders! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar de um assunto técnico. Vamos falar a respeito do NetGex e do NetDex e qual a sua importância dentro do intraday e do semanal. Por que você deve usar esta ferramenta, esse script aqui, partindo da lógica, né? De quando você adquirir o seu Gamma Levels aí, esse script também vai estar disponível para você te ajudar na leitura do Market Maker. É muito importante porque já vou adiantando aqui no começo do vídeo mesmo, tá? Que com esta leitura você consegue muitas vezes antecipar até mesmo os flips do mercado, seja do Delta, seja do Gama. A gente vai ver nesse vídeo o que é o NetGex e o NetDex e por que ele manda, por assim dizer, no mercado, né? Porque isso interfere muito dentro do head do Market Maker. Deixa seu like, se você é novo no canal, se inscreve aí também, gente, por favor, deixa seus comentários para engajar o vídeo e aumentar as visualizações para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui de qualidade. Vamos lá, por que alguns dias você vê que o mercado ele respeita os níveis milimetricamente, e em outros ele simplesmente dispara como um canhão, como a gente normalmente vê nas DAC em dias direcionais, quer para alta, quer para baixa? A resposta está nesses dois níveis, no NetGex e no NetDex, certo? A maioria das pessoas, elas ainda estão presas no como o mercado era, candle, indicadores técnicos, né? O básico do suporte e resistência. Mas a gente sabe que o preço ele não se move sozinho. O que você tem que colocar na sua mente? Que quem realmente move o mercado é quem precisa se proteger do preço. Vou repetir para ficar bem gravado na sua mente. Quem realmente move o mercado é aquele que precisa se proteger do preço. Ele faz isso, o market maker faz isso, primeiramente pela sua estrutura, que é via o Gama. E o que é o Gama? O Gama é a sensibilidade da posição do market maker ao movimento do preço. Então, assim, ó, se o preço está subindo, o market maker precisa reagir. O que ele vai fazer? Vai vender topo, comprar fundo. Se o preço está caindo, o market maker vai fazer o inverso, ele também vai reagir, só que inversamente. O Gama ele vai te responder uma pergunta muito importante. O market maker ele é obrigado a comprar ou o market maker é obrigado a vender quando o preço se move? Exatamente isso que o NetGex vai fazer para você. O NetGex ele é a soma de toda a exposição do market maker naqueles strikes, seja no 0DTE ou no 5DTE. Ou seja, a soma de calls mais puts, todos os strikes ou somente os strikes que você quer filtrar dentro do 0DTE, com todos os vencimentos da grade ali. O NetGex ele mostra se o market maker ele está tentando segurar o preço, comprimir o preço quando ele chega num determinado nível, ou se ele está sendo forçado a deixar o preço correr. Normalmente quando ele está em head, né, comprado em caos, por assim dizer, muitas vezes, né, NetGex positivo, o mercado está amplificando o movimento. Uma regra importante para você prestar muita atenção caso você queira anotar. Com o NetGex acima de 0, ou seja, quando ele começa a ficar positivo, você tem o que a gente chama de long gamma. Então, o que o market maker vai fazer? Ele vai comprar quedas e vai vender altas. Chegou em níveis institucionais, ele começa a travar o mercado ali e começa a fazer os seus ajustes, vendendo nas altas, vendendo no topo. E quando o mercado cai, como ele está redeado, ele vai comprar fundo. Beleza? Qual que vai ser o resultado na prática? Às vezes você vai ver um mercado depois de fazer uma expansão, ele lateralizando ou ele retornando, por assim dizer,
ao preço médio, para buscar uma média de 9 períodos, 21 períodos, 34 períodos, enfim, certo? Muitas vezes, quando isso acontece, também acontecem os rompimentos fracos, só para criar o que a gente chama de criação de liquidez, né, gente? Agora, se o NetGex ele está menor que zero, começa a ficar negativo, então a gente tem o que a gente chama isso tecnicamente de short gama, tá? O que está acontecendo? O market maker ele está vendendo quedas e está comprando nas altas. Qual que é o resultado do que você vai ver no gráfico? Porrada, volatilidade muito forte. Os breakouts que acontecem são breakouts fortes e os movimentos são movimentos muito rápidos. E por que a gente tem que analisar e ficar de olho durante o dia no NetGex e no NetDex? Porque no intraday, o market maker ele não tem tempo, ele precisa sempre estar agindo rápido. Mas tem um adendo aí, né? Quando nós estamos olhando o 0 DTE, 0,1 DTE, nosso comportamento para o intraday é uma coisa. Quando nós olhamos para o 5 DTE, ou uma filtragem de strikes maiores, por 50 strikes, por exemplo, a nossa filtragem aumenta, tá? Então, determinados níveis de preço vão fazer mais sentido no 5 DTE, tá? O que a gente tem que prestar atenção? Nos conceitos que tem aqui nesse indicador que você está vendo à sua esquerda, tá? E é justamente baseado nisso ali que você vai entender o que o market maker está fazendo. Esse relatório que você está vendo aí, ele vai te mostrar o que o market maker, se ele está em long gama, se ele está vendendo rally, se ele está comprando quedas ou se ele está estabilizando o mercado. Eu criei essas legendas justamente para facilitar a sua vida na leitura institucional, certo? E onde que entra o NetDex agora nessa explicação desse vídeo? Bem, se o GEX, a gente disse que o mercado, a gente viu como o mercado se comporta com o GEX, porque é a estrutura do market maker, o DEX, que é o fluxo do market maker, diz aonde o market maker atua. Não sei se você já ouviu falar a respeito dessa pequena ilustração. Enquanto que o GEX, que é a estrutura, certo? É como se fosse o esqueleto do market maker, o DEX é os músculos, o que move, o que faz agir o preço, tá? Então, se eu tenho um DEX positivo, eu estou vendendo nas altas. O mercado está muito comprado, está muito positivo, vai gerar ali para mim resistência. Se eu estou com um DEX negativo, o mercado está comprando nas quedas. Então, isso significa suporte, certo? Então, veja, relembrando, GEX me mostra o regime, o DEX me mostra o ponto de reação dentro daquele regime. E a qual conclusão final que nós chegamos aqui, antes de nós irmos verificar ali nos scripts a explicação e o prompt de comando, o NetGex ele não vê preço. O NetGex ele revela para você o comportamento obrigatório do market maker, certo? Quando você entende a respeito do NetGex e do NetDex, você para de lutar simplesmente contra o mercado e você começa a operar a favor de quem realmente vai defender ou vai atacar porque ele precisa fazer isso urgentemente. Isso basicamente, gente, é o coração da leitura institucional, certo? Você saber o comportamento que está acontecendo aqui, e isso vai te ajudar, juntamente do outro prompt do comando e das outras informações dos outros scripts, a você ter uma leitura completa, né, do institucional e do market maker. Vamos aqui então agora rodar aqui, pessoal. Primeiro eu vou pegar aqui os dados da API, né? Vou baixar aqui os dados da API. Vou pegar do NDX mesmo, tá? Para ela me gerar aqui os dados do NDX. Vou baixar aqui em downloads e substituir essa antiga aqui.
Tá? E eu vou fazer também com os dados, os dados da API da Barchar, eu já fiz aqui, tá? Ó, já rodei no PowerShell aqui e eu já baixei, beleza? O resultado aqui do NetGex da API da Barchar, ó, me dá aqui, tá? O spot 25700 e nós temos aqui algumas informações, tá? Eu filtrei aqui 15 strikes, que é mais ou menos o que me dá aí 370, 400 pontos, tá? De Nasdaq, então é praticamente 0 DTE mesmo, tá? Aqui a gente está vendo que o NetGex no Open Interest está com negativo em 3 milhões, mas o volume está positivo em 62 milhões, tá? Já o fluxo, o NetDex, o interesse também está negativo, mas o fluxo ainda tem um pouco de compra. Aí veja que eu tenho aqui informações, BIAS, né? O que está acontecendo? O market maker está fazendo o quê? Ó? Desmontando o head, está fazendo o fluxo divergente da estrutura e também no DEX ele está desmontando. Tá? Qual que é o regime de gama? Short gama, suporte institucional está médio, resistência institucional está fraca. Oferta intraday nas altas, fluxo estabilizante, volatilidade ampliada, certo? Ah, Francis, não entendi nada. Já tem o prompt de comando pronto para te ajudar aqui. Vamos rodar aqui agora o da Ceboy, tá? Que eu acabei de baixar ali, né? Vamos pegar aqui o da Ceboy. Para a gente fazer aqui, né? Então eu vou ter o spot atual, 25.700. O strike eu vou rodar aqui também o 0DT praticamente, 15, né? E ele me pega aqui, né? Então aqui no da Ceboy eu filtro, tá? 0 DTE, 1 DTE e 5 DTE em 15 strikes, beleza? E ele me retornou vazio. Vamos pegar o maior então. Aí, nos 50 strikes ele puxou aqui para mim, tá? Como a gente está no final do ano, né? Então tem praticamente zero dados, né? Eu tive que filtrar um pouquinho mais ali, ó. O objetivo do vídeo é te mostrar o comportamento disso aqui e principalmente a leitura institucional para você entender toda essa legenda, tá? É onde a gente vem agora aqui no chat GPT, tá? Existe um prompt de comando específico também aqui para ele. Vamos pegar aqui o prompt de comando, tá? Prompt de comando netgex está aqui. Vamos copiar esse prompt de comando e eu vou dar aqui, ó, vou colocar na minha inteligência artificial. É igual ao outro. A partir do momento que eu jogo esta calibragem, toda vez que eu fizer perguntas para a inteligência artificial, perguntando o comportamento do market maker, ele vai me responder agora porque ele está calibrado. E você pode manter isso dentro já da outro próprio de comando. Você só pode acrescentar esse aqui, como você pode deixar separados em abas separadas. Fica a seu critério, tá? Então ali ele pegou ali para mim. Olha só o que você pode fazer. Você pode pegar tanto as informações da Barchar separado lá e colocar, só que daí você tem que logicamente informar a inteligência artificial disso, como você pode pegar separado para ver o comportamento de cada um, tá? Vou pegar aqui da Barchar e vou fazer a leitura aqui para ele, ó. Vamos ver o resultado do que ele está nos dando, ó. E que ele está me mostrando aqui, ó.
0 DTE, fluxo atual desmontando o regime short gama, comprando dips, porém vendendo ralis de curto prazo. Tá? Mudança de regime intraday explícita. Estrutura segue short gama, mas o fluxo de volume não confirma aceleração adicional, caracterizando desmontagem de pressão institucional. Aí ele fala, não há bloco DTE explícito no TXT, leitura indeferida via divergência estrutural. 5 DTE combinado, então ele me mostra ali um regime muito negativo, mantém o mercado. E a interpretação, essa é a mais importante. O market maker encerra o dia em regime short gama estrutural, mas com fluxo intraday estabilizante, indicando desmontagem de agressividade direcional. O market maker segue comprando dips de forma defensiva e vendendo ralis pontuais, sem acumular posição forte. A leitura favorece rotação e volatilidade controlada, não um movimento direcional sustentado. Olha só que informação interessante, tá? Agora, se você quiser alinhar isso, né, com o da Ceboy, é só você pegar também aqui, né, o da Ceboy e copiar, ó. E só avisar ali a inteligência artificial. Agora, os dados da Ceboy. E tá lá, ó. Ele me mostra um GEX volume muito positivo, ó, indica a atuação ativa do market maker para conter volatilidade excessiva. Um OI negativo, confirma suporte institucional reativo. E um DEX positivo, mostra a oferta consistente nas altas. Conflito de fluxo claro, estrutura direcional fragilizada, controle apenas tático no intraday. Qual que é a leitura? O MM não está permitindo aceleração limpa, mas também não virou long gama no curtíssimo prazo. Montagem institucional, então ele já me dá também, ó, sem sinal de gama flip. E o 5 DTE também ele já me mostra ali, ó. Suporte estrutural existe, mas o market maker continua vendendo força. Agora que vem a interessante, ó, o combinado. Ele me dá o regime aqui, certo? Nenhum sinal de gama flip estrutural no mercado. Os dados da Ceboy mostram uma transição clara. Apesar do 0 DTI ainda short gama e instável, a montagem do DTI e de estrutura semanal já estão em long gama. O market maker vende ralis de forma consistente, mantém suporte apenas reativo e trabalha para ancorar o preço em regime de mean reversion. O cenário favorece lateralização controlada, não continuidade direcional com volatilidade descrescente à medida que o head de amanhã se consolida. Agora, se eu quiser, eu simplesmente faço assim, ó. Combine as duas informações e me dê um plano tático para operar. Pronto. Viu só? Esse tipo de coisa que você tem que fazer, você tem que perguntar para a inteligência artificial depois que estiver calibrada, ó. Ele vai fundir ali os dois, leitura unificada do market maker, tá? Agora ele consegue fazer tudo bonitinho ali, ó, leitura comum, o MM não quer tendência intraday, ele opera defensivamente explorando extremos, né? Isso é o clássico de fim de sessão com montagem de head. Regime atual para operar, estratégia principal, mean reversion, rotacional. Significa aqui, ó, evitar breakouts, trades de continuação ou follow. Como o MM está operando, leitura prática. Ele está o quê? Comprando dips exagerados, vendendo ralis curtos. Já está em long gama estruturalmente. Ele ganha com range, não com direção. Olha a informação valiosa. Meu, ele está te dando setups para você operar. Tá vendo aqui, ó? Setup, compra de dip, pullback rápido, candle de exaustão, volume de perda de força na queda, confirmações desejadas. Ele te dá um movimento aqui se você estiver usando VWAP ou média móvel, a um nível onde o delta, mesmo negativo, desacelera, falha na continuação vendedora, qualquer execução, né? Fundo da rejeição, não buscar rompimento. Segundo setup, spike de alta sem continuidade, volume alto, mas preço travado. É aquele stop hunter que o mercado faz, certo? E ele também te dá a execução aqui, ó. Esse é o setup favorito do market maker hoje.
o que não fazer. Não operar rompimentos, não segurar posição esperando tendência, não operar no meio do range, não confiar em candle isolado sem contexto de fluxo. Tá vendo como a inteligência artificial aqui está te ajudando a você fazer uma leitura precisa do que o market maker está fazendo? Alertas institucionais. Movimentos falsos são comuns, o preço tende a voltar. DEX positivo, armadilha de topo. DEX negativo, oportunidade curta controlada. E a conclusão final, o market maker está explorando volatilidade curta hoje, mas já montou hedge para conter o mercado amanhã. Ele vende força, compra fraqueza e não permite tendência limpa. O melhor jogo é rotacional, que é aqueles 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 no máximo, tá? Disciplinado e rápido, buscando as pequenas reversões, não continuações, certo? E se você quiser se aprofundar a partir do momento que você colou aqui o prompt comando, você pode explicar qual que por exemplo, o teu operacional, o que você utiliza, certo? E com base nisso, pedir para ele montar estratégias para você. Colou o prompt comando, ele já está entendendo tudo sobre ali o papel do market maker e vai te auxiliar. Gostou? Tenho certeza que você gostou. Deixa aqui para mim nos comentários e dentro em breve, logicamente, isso aqui já vai estar disponível para você adquirir dentro do pacote. Tenha o seu próprio Gama Levels. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.